Tem apuração sobre o assunto também, sobre o plenário do Supremo restabelecendo a lei da dosimetria. Exatamente, essa é a expectativa. Então, o que aconteceu depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ainda uma decisão no fim de semana, né, Tainá? Então, acabou de fato pegando ali não só o comando do Congresso Nacional, como outros parlamentares que participaram diretamente da construção desse texto, alguns sendo até caminho entre conversas do Legislativo com o próprio Supremo, de surpresa. Mas a resposta que eles tiveram de volta, eu ouvi isso hoje, é de que, olha, o ministro Alexandre de Moraes veio, tomou essa decisão, quer explicações, mas, se duvida até que ele, de fato, depois de chegar essas explicações do Congresso Nacional, possa vir de forma monocrática impedir, e caso isso aconteça, que o plenário já está bem, o plenário do Supremo Tribunal Federal, bem costurado ali, que de fato eles vão derrubar, se vier uma decisão negativa, ou se Moraes também concordar com a dosimetria depois de ouvir o Congresso, manter essa decisão. O que isso significa? Que foi uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que surpreendeu, mas que essa não deve ser a decisão final. Esse recado ele chega do Supremo Tribunal Federal, especialmente depois dos últimos embates entre, claro, o Legislativo e a Corte, né, máxima aqui do nosso país. Então, meio que um recado de calma. Manda o que o Alexandre de Moraes está pedindo, é quase que praxe, né, para que tudo seja muito bem regulamentado, mas que, Tainá, depois disso, que a decisão final que cabe ao plenário de todo o Supremo Tribunal Federal vai ser, de alguma maneira, para colocar em vigor, de fato, essa dosimetria. Até porque estava chegando muitos pedidos, cada um de uma forma diferente, então que o Supremo quer regulamentar o que veio do Congresso Nacional para não trazer também problemas depois jurídicos para aqueles que tiverem direito ao benefício. Analisa aquelas ações primeiro, Larissa, só para lembrar a nossa audiência que tem duas ações pendentes lá de análise no plenário. Exatamente, tem duas ações. Duas ações importantes da gente destacar. Uma ação apresentada pelo PT, a gente conversou semana passada sobre isso, e aí o PT já apresentou? Não, está falando que vai apresentar, que não vai apresentar, acabou apresentando. E uma outra que questiona alguns detalhes muito técnicos, inclusive a gente falou sobre isso também, uma manobra do presidente Alcolumbre ali de deixar alguns detalhes, alguns artigos mais burocráticos ali dessa legislação de fora. Então deve ter essa análise, deve ter, de alguma maneira, tentando costurar, de tornar legítima essa dosimetria. Não era, claro, vale a gente enfatizar, nenhuma vontade do Supremo inicialmente, não era nenhuma vontade de ser reivindicado uma pena menor, mas com todo o escândalo envolvendo o Supremo Tribunal Federal, incluindo nesse escândalo o próprio ministro Alexandre de Moraes, o Toffoli, com o caso Master, essa cobrança da sociedade faz ou não algum tipo de regra mais ética para que esses ministros sigam, é uma derrota já precificada dentro do Supremo. Então, para não caçar mais confusão com o Congresso, vai dar um jeito de legitimar, então, todos esses detalhes da dosimetria. Não deve ser algo muito demorado. Claro que as outras ações têm que ir passando também, né, pelas mãos dos ministros do Supremo, Tainá e Uribe.